Hey pessoal, está no ar o Extra Podcast, local onde falamos dos nossos reality shows favoritos. Eu sou o Luiz, a tenho a Isa, e o nosso convidado da semana, o Juan, participante do MasterChef Brasil em 2024. Oi Juan, seja bem-vindo, você que já é de casa, completamente E aqui no aí, podcast. tudo bem, gente? Como é que vocês estão? Já tô ouvindo aqui direto, várias temporadas já seguidas. É, Quase chegando no recorde de participações. Juan, pô, nível de Quase. curiosidade, você está vindo pela quarta vez no podcast, porque desde que você participou, você assinou um Olha contrato com só. a gente, né? Aí, ó, você só tá perdendo pra Kellen, que a Kellen veio 5. Mas como a Kellen eu acho que não tá assistindo mais o MasterChef, aí você Aham. vai ultrapassar ela já, você ultrapassa, porque você tá vindo agora pra gente comentar o segundo episódio, né? E é bom que Então, essa temporada tá lotada de coisa pra gente comentar. Tô gostando. tá até polêmica pra gente comentar já, porque a gente gosta assim, gente. A gente não tá provando comida, então tem polêmica pra gente servir. A gente vai servir polêmica também. Porque assim, então vai servir, vai comentar aqueles que estão servindo pra gente, né? E polêmicas que estão passando assim, despercebidas aos olhos do público de uma hora, mas quando a gente vai assistir minuciosamente, a gente acha uma coisinha aqui, uma coisinha ali, que a edição não é boba. O Juan já participou, o Juan sabe disso. É, claro, eles aproveitam os melhores momentos, né? E as pessoas soltam o que elas têm pra soltar, o que elas têm de melhor, né? Ou de pior também. Ninguém dá ponto sem nó, né, Juan? Assim, ninguém edita, nem edição não dá um ponto sem nó, programa do ponto sem nó, Nem um participante não pouco. dá ponto sem nó, ninguém, gente. Todo mundo sabe o que vai acontecer, porque hoje é dia de comentarmos o segundo episódio da 13ª temporada do MasterChef Brasil, que aconteceu nessa terça, 2 de junho, marcando o fim das seletivas. Isa, marcando o fim da roupinha feia que você não gostou, eu também não gostei. Tá Graças chegando ao a fim, Deus. não é? Tá Muito chegando ao fim a obrigada. roupinha. Agora é avental e cada um servindo o look que trouxe de casa. Assim, é bom demais. Mas antes, gente, vocês viram que a Band abriu inscrições para a temporada profissionais, né? Então, marcando o fim da Pois temporada é, gente. celebridades. Ou seja, continuaremos com 3 temporadas de MasterChef em 6 meses. Muita calma nessa hora, mas vai ter, né? Que de certa forma eles tratam o MasterChef e confeitaria como profissionais, tanto que era hashtag há algum tempo que eles usavam assim. Ou seja, teremos 2 temporadas profissionais, porque os confeiteiros não são amadores, né? Já são confeiteiros profissionais e com um currículo invejável, né, assim, você vê muito Uhum. deles, Verdade. né? E aí marcou o fim. E aí, Juan, qual é a sua relação aí com esse fim do celebridade? Você gostou mesmo que o Profissionais veio? Ou você queria que fosse outro formato aproveitado por aí? Olha, eu amei, porque pra mim o Profissionais, ele é muito incrível. Eu aprendi muito assistindo MasterChef Profissionais. Até entrei na minha temporada na época, querendo fazer vários dos pratos que eu via lá. Porque a gente acaba aprendendo bastante e bastante culinária com outros tipos de chefes, e são chefes do Brasil inteiro e chefes de diversas áreas. Então, ter o MasterChef Profissionais de novo é até uma esperança, né, pra gente aí que tá entrando nessa vibe da cozinha de novo, quem sabe voltar aí como um dos MasterChef profissionais. E é maravilhoso de assistir. Eu adoro. E eu, particularmente, não gostei tanto do MasterChef Celebridade. Ah, gente, o MasterChef Celebridades deu menos repercussão com o povo que é anônimo. Então, assim, fez bem, né, Band? Porque a temporada amadora engajou bastante ano passado. A temporada de confeitaria também com o Léo repercutiu bastante. Então é bom fazer isso. Mas, assim, eu, particularmente, preferiria que o MasterChef começasse em abril, pra dar mais fôlego pra Uhum. gente. Porque até a gente do podcast voltaria a comentar mais versões, né? Mas eu É. preferia que fosse assim, tipo, um ano com amador e profissionais, outro ano com amador e confeitaria, priorizando o amador ser o principal sempre. Sabe, tipo, é o carro-chefe, é o que todo mundo gosta mais de assistir, mas eu também É. faria isso e também botava um revanche aqui de 3 em 3 anos, sabe, pra acumular Legal, né? Ter uma cash. revanche, quem sabe? Ai, o Revanche foi tão legal, né? Precisava mais. Já tem material novo já em Band. Vamos, dona Band. Bora acelerar Tem aí um, muito, um, gente. Tem um segundo bastante gente pra Revanche. aproveitar. Não, eu ainda queria, mas fica aqui a ideia gratuita, Band Endemol, que tivesse uma temporada profissionais com amadores que se profissionalizaram, sabe? Porque teve muita gente que seguiu nesse rumo aí, Legal Tudo! isso. né? Tudo. Porque teve muita gente que já deixou de ser amadora faz tempo, né? Assim, já tá É. profissional. Então É. seria interessante de ver, porque não seria uma revanche, porque seriam profissionais, mas com o povo da casa. Tipo como fizeram com o Edu e com a Daphne, que eles vieram pra temporada amadores depois de vir da Júnior. Sim, dava pra fazer bastante, porque tem bastante gente entrando nessa área e várias áreas diferentes também, né? E eu tenho certeza que teria bastante, então, e teria bastante gente que aceitaria, porque é diferente, assim, é uma oportunidade de você mostrar o quanto cresceu, o quanto você aprendeu, né? Eu acho que teria bastante gente aceitando. Você aceitaria, Juan? Ah, eu aceitaria com toda certeza. Depois Ah que eu fui lá. eliminado, a gente. Acho que quase todo mundo, né? Tende a estudar muito e aprender muito do que a gente errou, por que que a gente errou. Eu entrei nessa área da gastronomia mais pela nutrição até
unindo ali a minha profissão com a gastronomia, então de certa forma, acabo trabalhando também na gastronomia, faço eventos, cozinho com meus pacientes, ensino meus pacientes a cozinharem, vou na casa deles. Então, assim, o MasterChef ele abriu essas portas para todo mundo mesclar o que gosta, ou sair do que gosta e entrar direto na cozinha. Então, é maravilhoso. Eu super iria. Olha aí, gente, Legal. super nutri, hein? Vamos aí pro Juan. Olha, Olha aí. Mas, ó, aproveitar que o Juan tá aqui, gente, que eu como uma luva ele vir aqui, porque o formato das seletivas, que a gente vai dar agora o nosso veredito sobre isso, né? Por quê? Como a gente falou semana passada, a gente não gostou muito, porque foi dividido em times, e o Juan vem de uma temporada que eles foram divididos em times. uhum, Porém, tem o plot twist, porque eles foram divididos em times, porque era o time sozinho naquele episódio, era eles contra eles ainda. No terceiro episódio que eles se reuniram, né? Terceiro episódio recorrente, porque o Juan teve a seletiva mostrada, eles foram divididos em grupos, depois eles se encontraram todo mundo, e alguns seguiram junto com o grupo, outros não, teve treta interna, treta externa, seguiu tudo. Porque exatamente. é bem diferente, né, Juan? Você começar cozinhando sozinho, mesmo sendo um grupo, do que você cozinhar já uma prova em equipe, digamos assim, e já se meter a depender do outro para poder ganhar um avental, né? A questão do grupo é muito complicado por conta disso, né? Não depende somente de você. E ali pode ser que tenha algumas pessoas que você não goste do grupo, e aí você precisa se juntar. Por exemplo, como a gente já tinha feito um primeiro episódio, todo mundo do nosso grupo contra si, ali mesmo já estava rolando um grupinho, uma panelinha. E aí a gente decidiu não, né? Decidiram que a gente deveria se juntar para ir contra o outro grupo. E aí a loucura. Eu me juntei com Larissa, e aí aproximaram as duas pessoas que se odiavam, e agora a gente se ama. Então, assim, é muito estranho isso, porque força uma aliança que muitas vezes não é tão legal assim. Inclusive, Ai, aproximaram tanto que tem um icônico. episódio do ano passado que é o Juan e a Larissa aqui com a gente, sabe? É os dois juntos com a gente. A gente É aproximou verdade. tanto que eles vieram aqui de uma vez só. No podcast, eles vieram separados e vieram juntos, tá vendo? Com o Masterchef une, ninguém mais separa. É, mas eu Exato. concordo. Vai que a gente entra numa próxima temporada em dupla, imagina só. Olha aí, vai fazer uma prova em dupla, quem sabe? Gente, olha, eu acabei de terminar de assistir os Estados Unidos e o USA com o Gordon, né, Ramsay, que foi Power Duels. Gente, foi tão legal, foi tão legal. Eu falei pro Rich, eu falei, nossa, tinha que ter aqui também, porque é muito legal, gente. Nossa, Nossa, é seria muito da hora. incrível. O caos, assim, ó, o caos é elevado, é muito legal, gente, é muito legal. Tinha até um casal que eles eram divorciados por 15 anos. Nossa. Imagina, É foi o muito enredo, né? legal, Será que É, deu pra muito legal. descobrir assistindo por que eles estão divorciados, né? Porque assim, né? Dá pra casar. e aí deve vir muitas pessoas se unindo e muita gente se afastando também, né? É. Nossa, A foi gente muito viu legal, isso gente. no BBB, que não funcionou muito bem, mas o MasterChef vai É, cozinhando, aí a cozinha aproxima muitas pessoas, né? Melhor, né? Porque vai só cozinhando, vai conviver 24 horas por dia. Mas eu acho assim, eu acho que tem uma sensação de injustiça nesse formato desse ano, porque algumas pessoas que podiam sim ser eliminadas numa seletiva tradicional, que é você por si só, né? Do uhum, que você passar porque o grupo foi todo bom, sabe? Então, assim, causa a sensação de justiça e pra mim deixa muito sem você criar conexão com a pessoa de cara, sabe? Porque é muito bom de ver as pessoas primeiro sozinhas e depois ela pega uma prova em equipe, porque já conhece um pouquinho de cada um e começam a ver rivalidades e tudo se formar. Outra já dividir em grupo assim, porque eu não sei como eles vão lidar, sabe? Semana que vem, quando a gente vê os 18 vão estar cada um com seu grupo, vai estar cada um por si só, né? Por si é, mesmo, eu não e é sei. difícil separar o grupo depois que você cria. Não é à toa que na minha temporada a gente já ficava se escolhendo ali porque é quem a gente tinha mais afinidade. É, então vamos ver no que vem. A gente vai descobrir semana que vem, mas a gente tem uma semana ainda para comentar, porque a gente teve a prova classificatória, que fez a equipe tiver uma prova de serviço onde prepararam comidas de estádio, né? Porque entre elas tem o tacos, o fish and chips, e essa prova deu avental para dois times, que foi o vermelho e azul, ou seja, já foi uma prova assim, pá, a gente não tava com ninguém no top 18, de repente a gente já tinha 9 Uhum. pessoas, né? Assim, já metade já tava com avental lá. E aí, Juan, o que você achou de uma prova assim de serviço, com o povo aí fresco de cara e desses Uhum. resultados que tivemos? Olha, eu achei bem elaborado até a prova, porque juntou ali vários tipos de refeições ao longo do planeta inteiro. E eles se deram bem ali, acho que foi um momento legal para mostrar como é que eles eram entrosados entre si. É, o grupo que ganhou primeiro não gostei muito, que foi o grupo azul. Algumas pessoas. É esse que é o problema, porque eu gosto de algumas pessoas de um grupo e eu odeio algumas pessoas de um grupo. Então você não tem muito o que torcer ainda, né?
mas eu achei que foi válido. Eu achei interessante a prova, sabe? Eu tava reclamando, mas assim, eu acho interessante, é que a prova de serviço é mais uma coisa, pelo menos dá pra ver todos os grupos fazendo as mesmas coisas, dá pra ter uma avaliação, um panorama geral, né, de como o povo tá indo, que cada grupo fazia um prato diferente, 100%. Eles tinham uma proposta pra entregar, era naquela, e deu pra passar eu passei um pano aqui agora, não tem Pix entrou aqui pra mim nenhuma, eu passei um pano na hora, mas eu não gostei porque podia ter sido essa prova podia ter ido comida de estádio, gente, daqui a umas 2 semanas, que é quando a Copa começa, sabe. Não tô exercendo Uhum, aquele direito de reclame de sua casa, eu tô reclamando da minha, né, mas assim, uhum. eu acho isso, que eu acho que podiam queimaram muito, como eu falei semana passada, queimaram muito o tema Copa do Mundo. Dava pra eles terem feito esses times daqui a 3 semanas, 4 É, semanas, eu sabe. achei bem maçante também essa coisa de futebol, até porque nem todo mundo gosta de futebol, nem todo mundo entende de futebol, e achei um pouco brega ali aquele no início, aquela roupinha, mas que bom que foi só até esse episódio de ontem. O que eu achei curioso foi que teve uma equipe que não teve voto nenhum e os jurados amaram, né. Eu fiquei curioso, assim, eu fiquei pensando, assim, na minha cabeça, daquelas pessoas que fica pensando no que um reality show faria. Será que eles não tiveram voto nenhum, porque supostamente os jurados já iriam passar? Aí assim, vamos dar voto para outro para passar 2, porque se passasse o que os jurados já iam passar, teria um segundo, como seria? Porque é muito curioso ter um resultado tão destoante assim, uma equipe com 0 votos, o jurado passar. Porque se fosse na teoria, como o povo que comeu muito, porque o povo ali, os convidados eram a maioria. Por que não passar um dos outros 2 que tiveram votos ainda, sabe? Eu fiquei É, pensando muito nisso, assim, fiquei: "Ué, 0 voto e passando?" são Eu os não vi nenhuma milagres de bolinha. Amigo, MasterChef. ó, eu já falei isso uma outra vez e eu quero eu quero votos auditáveis, eu quero votos no papel, porque é o seguinte, eu não dá pra ter certeza, porque depois eu assisti esse pedaço de novo, não dá pra ter certeza se eles tiveram 0 votos mesmo, porque depois fala que foi 2, 3 bolinhas. Ficou muito, não sei, não fiz as contas direito ou não mostraram. Isso, Isa, é um problema, porque os jurados não sabem muito apresentar um programa, como a gente viu na final do ano passado, né, aí eu acho que eles estão faltando desenvoltura de uma pessoa contar as bolinhas como a Ana Paula Padrão fazia, tirando a bolinha, gritando, Uhum, né, "Um voto uhum, azul! Um é voto", verdade. sabe, assim, ela botando aquela pressão no voto já. A Ana É faz Então eu uma isso acho mesmo. falta que absurda. falta, porque a voz que tá indo parece de IA. Essa voz desse ano parece de novo, mas não reclamei também já. Mas daqui a pouco eu vou elogiar algumas coisas, gente. Não tô só reclamando, não. E vocês, o que achou aí da prova, do resultado? Eu achei, médio. Eu também acho que podia deixar para mais pra frente. Eu achei, assim, que, até que o resultado foi bom, eu até comentei, né, com você quando a gente estava assistindo, que eu achei que ia ser muito pior, sabe, as entregas, mas aparentemente foi tudo certo, assim, não teve nenhum super erro, né, de nada. Teve um frango, aquele frango picadinho lá, eu não vou lembrar o nome do prato. Mas que teve uma hora que mostraram, assim, que estava faltando, tipo, 5 minutos e o frango estava cru. Eu tinha certeza que eles não iam entregar, mas daí, né, pela mágica da edição, então deu tudo certo. Mas eu achei que, pela edição, assim, a prova ia ser muito pior. Então parece que foi bem legal, né. Eu comeria todas aquelas comidas, eu acho, de estádio, então achei legal. Mas essa temática futebol aí, né, realmente podia ter sido para mais próximo da Copa. Mas graças a Deus que acabou, né, gente. Eu quero tanto MasterChef raiz. Tem um monte de gente falando, assim, que esse povo tá muito mal acostumado em jogar de time, que a hora que o negócio começar realmente, vão todo mundo assustar. Na hora que tiver punir coleguinha com tempo, na hora as rivalidades aparecem aí. A gente quer isso, gente, quer rivalidade também. Por quê, gente? Tem É, e polêmica aí. rivalidade verdadeira também, né, porque eu vi bastante gente ali forçando uma rivalidade que não tinha muito nem a ver. Como eu prometi, gente, a partir de semana que vem eu vou saber o nome de todo mundo. Eu ainda tô no benefício de não saber, porque ainda é seletiva 2 aqui. Eu falei semana passada que não sabia todo mundo, porque teve um confessionário que teve o participante falando: "É que eu sou do shade". Gente, você quer hate? Não que justifique hate, tá? Tô justificando aqui a coisa. É porque tem certas coisas que não casam com a proposta do MasterChef. Sabe alguns comentários que você faz? Que tipo, precisava fazer esse comentário que é de shade aqui, porque o público nunca compra uma pessoa de shade, né, Juan? Assim, só dá um shade É, mais leve que seja, o público não vai comprar. eu acho que acaba sendo muito forçado, porque o MasterChef ele vem se criando muito pelo Twitter, né? Então as pessoas acham que por estar viralizando, por estar mostrando muito aquilo, deve lançar esses tipos de comentários ácidos demais para um programa desse, que ofendem outras pessoas, né?
Então, tem que tomar muito cuidado para não passar do limite, né? Como a gente viu já acontecendo, que a gente comenta daqui a pouco. E a gente vai comentar justamente agora, porque Ah, que ótimo! durante a prova, o Patrick fez um comentário no confessionário sobre a correria, né? Gente, eu não sei se foi a Carla que fez o que estava pressando, não sei se eu acho que ela foi daqui, eu sei Isso, que eu foi acho a que era da Carla. equipe azul, né? A Carla. Beijos, Carla. Que ele fala, entre aspas, aqui, porque eu voltei várias vezes pra não estar dizendo coisa errada, gente, aqui. Que ele falou: mulher tem dessas coisas, vai que menstruou, tá nervosa. Eu postei no meu Twitter o vídeo porque o perfil oficial dele postou no Twitter também. Aí eu postei perguntando, pra saber das mulheres que me seguem, apenas as mulheres, o que acharam disso. Aqui nós temos uma mulher, Isa, mandou passar para as opiniões que eu ouvi. Isa, você como mulher, o que achou desse comentário do Patrick durante a prova? Vou parafrasear nossa diva Leonela. Comentário de babaca. Pronto, é isso. Aí, citando Leonela Verso, aí citou aí também, porque depois ele fez um texto, se justificou em suas redes sociais, tanto no Twitter como no Instagram. Uma pessoa até perguntou assim: por que você postou o vídeo aí e não apagou, alguma coisa assim? Ele falou: tava gravando. Aí eu fiquei: ih, será que tá gravando o MasterChef? Essa altura tá na final, então quase, hein? Né? Olha o spoiler aí, gente, né? Assim, comentou: será que não posta essas coisas? Endemol não gosta de spoiler. A gente pode falar os achismos da gente, né? Mas é complicado fazer um comentário desse. Ele pediu desculpas, mas, gente, vamos É, lá, eu né? acho que assim, o pessoal acaba perdendo muito a mão, porque em ambientes igual o Twitter, igual a gente vê na internet, das pessoas aplaudindo misoginia, racismo, homofobia, que acontece bastante, inclusive foi o que aconteceu no ano passado, foi esse ano ainda até, com a Leonela mesmo, porque eu achei o comentário dela escroto demais e não concordo nem um pouco. E isso só vem se replicando. Então a gente vê que as pessoas acham que você falar o que você der na telha para chamar atenção, que isso não vai ter volta. Então, quando isso acontece, quando as pessoas são expostas, eu acho ótimo. E eu ainda compartilho e eu retuito no Twitter, porque as pessoas precisam ver que isso tem consequências. Então não é porque você fez uma misoginia com alguém, você foi xenofóbico com alguém no programa, que isso acontece muito, inclusive, de xenofobia, porque é um programa muito diverso, de várias culturas e várias regiões do Brasil. Eu acho que isso deve ser mostrado, tá? E como eu falei antes, as pessoas elas mostram o que ela mais tem de si. E nesse caso, ele mostrou ali logo no início que ele é uma pessoa que não dá pra confiar, e ele é uma pessoa que, sinceramente, poderia sair amanhã, como diz a querida Ana Paula, ele poderia sair escorraçado desse programa, porque já viu que ele gosta de ir além da cozinha, né? Gosta de chamar atenção por outros motivos sem ser os pratos dele. Ah, eu concordo muito com essa parte que você falou também, de ir além da cozinha, porque a pessoa pode criticar tanta coisa fazendo uma piada um pouco mais humorada, sabe? Com coisas assim, tá muito apressada, não sei o quê. Se tiver, tá tão apressada, porque não pega aí, passa pela porta do programa e vai embora, sabe? Tipo aquelas coisas assim. Tá com raiva da pessoa, falou. Mas é porque ele foi realmente pra uma coisa que é off gastronomia, não tinha relação nem com o programa, nem tudo. Ele foi pra uma coisa E com ele um caminho sabia o que ele complicado. estava falando. Ele sabia o que ele estava falando e ele falou mesmo assim. Porque lá ninguém. Eu fui muito julgado por jogar, mas você nunca vai ver um dep meu falando mal de alguém, julgando a pessoa pela aparência, pelo que ela é. Eu posso julgar a cozinha dela, eu posso julgar pela pessoa ser chata, mas eu nunca vou julgar por ela ser mulher, nunca vou julgar ela por ela ser gay. Entendeu? Nunca vou chamar ele de gay caricato, sabe? As pessoas elas precisam entender que cada um também eles têm os seus direitos, sabe? E quando você faz isso, você exclui completamente o direito da pessoa e você dá ênfase para outras pessoas falarem também. O que acontece muito. Você dá voz para essas pessoas. E é complicado porque é uma pessoa LGBT, né, Juan, falando, né, por cima. No mês de orgulho, que já é um mês já que o povo já adora Uhum. criticar o mês em si, né, assim, tipo, qualquer post que a gente faz com um arco-íris do orgulho, já vem pessoas evangélicas dizendo que Deus abomina o orgulho, né, a bota começa É, assim, então assim, fica um caminho complicado, porque veio de uma pessoa de um grupo que a gente já sabe o que é sentir umas coisas, uns comentários assim, e veio da pessoa do MasterChef. Então eu espero que tenha se resolvido, espero que não se repita, porque assim, o programa é gravado, ninguém sabe mais o que aconteceu nas outras semanas de comentários que podem vir por aí, de outros participantes, se já novos veio isso no participantes, né? segundo, se já veio isso no segundo episódio, vamos ver o que vai vir mais pra frente. Foi um comentário muito complicado, não foi certo, ele se justificou, mas a gente espera que não se repita, porque não era nem pra ter acontecido.
né? É É, isso. eu acho isso também, assim, ó, precisava pedir desculpa com toda certeza, né? O mínimo que a gente espera é que pedisse desculpa. E a gente espera que esse tipo de coisa não aconteça, né? Eu até, né, eu e o Rich, a gente tava assistindo o episódio ao vivo ontem ao mesmo tempo, a gente foi conversando, né, ao mesmo tempo, e assim, eu acho que pode ser também uma necessidade por conta de ser uma seletiva ainda, né? E as pessoas estarem tentando encontrar o seu lugar e marcar o seu espaço ali, né? Então, penso também que pode ter né, como a gente diz, se passado ali numa tentativa de, né, mostrar a personalidade, algo assim. Mas enfim, né? Pediu desculpas. Vamos ver se a gente tem cozinha, né, dos participantes para falar ali. Porque assim, é triste, né? A pessoa querer chamar atenção e ser reconhecida por uma coisa ruim dessas. Exato, E exatamente. fica a dica, gente, que são 13 temporadas do MasterChef, só amadora, né? Tem profissionais, júnior, celebridades, confeitaria, tudo assim, um monte. E como eu sempre falo isso no MasterChef, sempre no MasterChef, tudo que você fala pode e será usado contra você no reality show, né? Então, assim, se falou no confessionário, eu acho que a edição não vai ao ar, gente, se seu comentário combinar com uma situação, ele vai ao ar, sinto lhe dizer, mas se você gravou uma coisa diante de umas câmeras, tem grande chance dela aparecer, se for conveniente para o enredo do episódio. Não, só acrescentando uma coisa, eu como participante, eles nunca vão induzir você a falar algo que você não quer. Então, se ele falou, é porque ele soltou alguma coisa. Porque eles, como eu falei, vão pegar qualquer coisa sua, se combinar com aquilo, assim, e não foi uma frase que não dá nem para tirar de contexto, foi uma frase completa, não foi uma palavra, né? Então, Patrick, melhor aí, e vamos que vamos, porque antes de continuar, eu quero lembrar que estamos nas principais plataformas de áudio com episódios semanais, seja com cobertura fixa de reality show ou episódios especiais. Então aproveite para nos seguir nas plataformas que tiverem nos ouvir e nos avaliar com 5 estrelas, principalmente se for no Spotify. Então conhece alguém que curta reality shows ou que vai gostar desse episódio, quem tá comentando o MasterChef, manda o link para ele. E é isso aí, lembrando que segunda vai ter episódio extra do Extra, porque vai ter um documentário reality show da Globo mostrando a vida das esposas dos convocados, né? Então, como é que a gente foi o meio que a gente achou de botar a Copa do Mundo nesse podcast. Então, segunda-feira vai ter o Lauritonho comentando a estreia, pra gente dizer se vale a pena ou não assistir, porque é sempre bom ver, gente, as mulheres dos jogadores vendo o que elas estão fazendo no dia a dia aí, já que passam muita raiva durante jogos e pós-jogos também. Mas, Juan, você tinha um aviso pra dar também, né, Juan? Vamos aproveitar aqui na parte das divulgações e qual aviso Isso. você quer dar? Obrigado, é isso mesmo. Semana que vem, do dia 10 ao dia 12, vai ter uma feira chamada Natural Tech em São Paulo, que é a maior feira de suplementação do Brasil. Acho que, se não me engano, da América Latina também. E eu vou cozinhar lá, e eu vou estar lá cozinhando com a Nutrify. E a gente vai estar fazendo várias receitinhas legais. Então, quem estiver passando por São Paulo, quiser dar uma ida lá. Gabriela Pavlovski, da minha edição, também vai estar cozinhando lá nesse evento. Então vai ser bem legal que a gente vai se juntar um pouquinho também. Ó, gente, o pessoal que for de lá vai também, porque se eu fosse lá eu iria, mas eu moro onde? Na Paraíba, é outro país, no país Nordeste, é longe, mas quem tiver por lá, gente, vão lá, ver o Juan, e é isso. Vai ter bastante receitinha boa. Olha, melhor ainda. Vamos voltar a falar do MasterChef, por quem teve a prova eliminatória, que foi o mata-mata em duelos, porque em clima de Copa foi tão grande que justamente foi verde e amarelo. Né? Chegaram as duas cores lá da Copa, eles tinham que se enfrentar e se enfrentou realmente as cores, foi verde contra amarelo, e quem ganhava o duelo ia para o top 18, ganhava seu avental, e quem perdeu foi para uma prova seguinte, onde apenas uma pessoa conseguiria a última vaga para o top 18. E aí, Juan, você gostou desse formato? Porque aí pelo menos a gente pôde ver um pouquinho do que como é cada um cozinhando sozinho, né? Eu gostei que foram várias técnicas diferentes que eles mostraram durante o episódio, então foi bem completo de MasterChef mesmo. E de duelo vocês entendem, né? Que a temporada de vocês teve bastante, assim, duelaram É. até dizer basta. Não, eu vou falar que o duelo me pega bastante, principalmente quando tem um avental só para 4 pessoas disputarem. Foi o caso do final desse episódio do último avental. Mas eu acho bem legal porque a gente assistindo acha incrível e quer que todo mundo compita bastante. Aí sabe o que eu acho engraçado? É porque assim, eu acho interessante essa prova, mas eu também gosto quando os jurados se permitem tipo, gostamos de dois, vão passar os dois, porque eu queria que eles se permitissem não gostamos de nenhum, vão os dois para eliminação. Sabe, eu gosto quando tem essa quebra de expectativa, porque realmente eu acho que vale a pena, se duas pessoas fizeram um prato muito bom, passarem. Eu acho que
tem isso, ao passo que tem que ter isso aqui tá muito ruim, então os dois, tchau. Então eles fizeram isso da parte de passar dois e tal, mais de uma vez, né? Porque teve o trio que dois subiram, mas eu acho que é bem interessante. Só que eu fico pensando assim, como eu falei, a questão de que são 13 temporadas, você tem que ter cuidado no que vai falar. Gente, são 13 temporadas, você devia chegar sabendo fazer um baião de 2 no MasterChef. Pelo menos, sabe? Assim. Eu acho que tem bastante coisa ali bem simples que a galera já entrava falando: Meu Deus, eu não sei fazer isso. Ué, gente, vocês estão estudando MasterChef errado, então. É porque eu acho que o povo se preocupa muito com a gastronomia internacional. Porque os jurados adoram dar aquela cartada mas é MasterChef Brasil. Só quando convém, né? Assim, mas tem vezes que Uhum. tem gente que é mediana, que a gente viu ano passado, diga-se de passagem, que servia coisa internacional, mas não era isso tudo, não. Mas era exaltado só porque era internacional. Né? Quem for Uhum. vasculhar meus comentários na rede social sabe do que eu tô falando, né, gente? Mas eu acho que tem que ter isso. São coisas básicas, né, Juan? Tipo assim, olha, o MasterChef costuma pedir um prato assim. Porque foi a Mariana que falou isso depois que me chegaram, quando ela foi fazer os crepes, porque eu estudei bastante, cara, já viu no MasterChef pedirem crepe, né? Então, assim, as coisas que você Uhum. sabe que ponto de ovo, o MasterChef adora fazer isso, prova de Nossa, pressão. a prova clássica do ovo pochê. Então são coisas que, tipo, tá, eu vou me inscrever no MasterChef, eu tenho que saber pelo menos um básico de umas coisas. Mas complica, né? Mas eu acho que o nível foi interessante, a gente viu umas pessoas indo bem, viu outras pessoas indo nem tanto bem, mas no geral acho que foi, pelo menos pra mim, causa aquela sensação mais MasterChef. Tipo, aí, ó, tá cada um cozinhando. Quem ganhou, eu não tô desmerecendo os outros que passaram em equipe, mas quem ganhou seus duelos subiu porque dependeu de você mesmo. Então acho que chega com uma moral um pouco melhor pra mim. O público tá criticando tudo, mas pra mim chega com uma moral um pouco mais elevada. Você concorda, Isa, com isso? Você gostou dessa prova? Concordo sim. Eu adoro, cara, eu adoro mata-mata. Eu acho muito bom porque realmente ali é você por você mesmo, entendeu? Então, por mais que eu acho que às vezes, né, é um pouco passado, assim, tipo, vamos todos falar sobre o furo na pele do frango ou nós não vamos falar sobre isso? Mas, assim, eu gosto muito desse formato, sabe? Eu acho que as pessoas precisam estar ali pra por si mesmas, entendeu? Eu gosto da ideia dos times até certo ponto, porém, é cada um por si, né? E o Juan tá aqui que não deixa a gente esquecer disso realmente, né? É uma prova não, desculpa, é um programa em que você tem que lidar individualmente com o tempo, a pressão, aquela questão de você ter só 3 minutos no mercado, se você esquecer um item importante, já era, né? De vez em quando você consegue pedir para o amiguinho, de vez em quando não, às vezes, né, a prova é fechada, um leilão, alguma coisa assim, não dá. Então, assim, quando dilui esse tipo de pressão dentro de um time, é lógico que as coisas vão ficar mais fáceis. Quando tem mais mãos para fazer ali uma coisa, é lógico que vai ficar mais fácil. É mais fácil fazer um kebab em 5 pessoas ou em uma? Então, assim, né, o que a gente quer que aconteça é realmente isso, a gente quer conhecer os participantes, os pontos fortes, os pontos fracos, o que cada um é capaz de fazer. A gente quer ver a evolução, a história. Então, eu acho que eu não gosto dessa história de equipe logo no começo por causa disso, porque tira toda essa parte da gente, sabe? A hora já que eu falou que é mata-mata, eu quase soltei fogos aqui na minha casa. Falei, agora sim, galera, agora é MasterChef. Essa coisa de dupla de grupos também acaba que é muito ruim. Até na minha repescagem da minha edição, que foi pra cozinhar em dupla, acabei que eu me ferrei muito, porque eu vi que o Jefferson estava ali mais pra se aparecer do que pra cozinhar. Com E toda aí, certeza. muita gente é carregada também nesses grupos que passaram primeiro. Você e a Larissa sofrendo mais que a Ju, né? Porque aquela repescagem foi difícil, aquela repescagem de Foi vocês foi horrível. complicada. Seria ótimo se tivesse ido eu e Larissa, que a gente estava na mesma intensidade para ganhar, mas nossa dupla não queria. Por sorte, Larissa conseguiu voltar, mas por sorte não, por mérito dela, inclusive, né? Porque se dependesse do Riad, ela também não entraria. Mas que bom que isso aconteceu e espero que agora todo mundo cozinhe sozinho eternamente até o final. Ô, Rua, deixa eu fazer uma pergunta, se você não puder responder, você fala. Pode As falar? pessoas têm opção de escolher fazer a repescagem ou não? Ou, tipo, tá dentro Ah, do contrato? olha, eu não sei se tem a opção de falar não, porque todo mundo que estava lá que voltou queria muito, entendeu?
Então, na verdade, a gente Uhum. estava apreensível, esperando mesmo a repescagem. No caso, Sei. aconteceu da Thaís não voltar, mas foi por conta parece que ela passou mal, ela estava mal, foi para o hospital, ela não conseguiu participar da repescagem. Mas eu e Uhum. Larissa e Andréia, e a Thaísa, que eram nossos amigos, a gente estava esperando ansiosamente pela repescagem. Uhum. É porque já é algo Tá. certo do MasterChef, né? Todo mundo já entra sabendo, ó, se a gente sair até tal episódio, a gente consegue tentar uma chance nova na repescagem, né? É, mas Uhum. dá um medo porque você nunca sabe o que pode acontecer. Vai que, né. É. Olha, eu tenho um negócio pra falar sobre o negócio do ovo pochê, gente. Os meninos estavam falando aí, né, que tem que estudar coisas básicas, né, gente, eu que sou uma cozinheira amadora, tenho uma história com ovo pochê aí, assim, eu nunca eu acho que eu não estou ainda no nível que eu tentaria MasterChef, né, então, mas eu amo cozinhar, né, a gente sempre falei aqui, a gente fez uma vez entre amigos um MasterChef durante a pandemia virtual, assim, foi bem legal. Mas Ai, que enfim, eu legal. estava foi bem legal, viu. Não, foi muito bacana. Eu cheguei no top 4, tá, quero deixar meu Olha! mas assim, gente, ovo pochê, baião de 2, o crepe, porque nem foi um crepe Suzette, sabe, que o pessoal pediu, né. São coisas básicas de culinária, brasileira, são processos básicos ali, né. Eh o ovo pochê lembra da temporada a gente falando de Revanche de novo, né, que da Revanche que tinha aquelas provas de pressão? E teve uma prova, olha, agora eu fiquei na dúvida se é Revanche mesmo, mas teve uma prova de ovo pochê do Fernando, o Fernando Cavinato, que teve uma prova que eles precisaram fazer vários jeitos de ovos, vários tipos de ovos, e ele fez o ovo pochê. E gente, eu tenho uma memória, assim, dele fazendo a prova com a mão super tremendo e comentando que ele viu, e aí estava todo mundo fazendo de uma forma e ele usou uma outra Ah, técnica, lembro da e ele técnica da comentou que Julia ele leu Child. sobre isso, que ele leu no livro da Julia Isso. Child. Gente, aquilo assim, ó, foi um dos momentos de MasterChef que acho que ficou dentro do meu coração pra sempre, sabe. E depois eu falei assim: "Cara, eu vou aprender a fazer ovo pochê". E eu aprendi, sabe, treinei e tudo e aprendi a fazer. Não, e assim, você vê que não é tão difícil também, né, o ovo É, pochê. então. E assim, todo mundo que entra lá, a gente estuda bastante, inclusive a Julia Child também estudou. E assim, não era uma coisa: "Uau, meu Deus do céu, vai cair um ovo pochê no MasterChef". Eu acho que já é até esperado que caia. Então, é, pois é. O povo espera, eu acho que o povo pensa: "Não, esse ano vai ser diferente". Aí tá, o ovo aparecendo 13 vezes, uma vez por ano, na É. amadora, profissional, em qualquer bota até as crianças pra fazer ovo, gente. Então assim, Será, gente, que eles esperam um negócio muito muito diferente, assim, sabe, sei lá. Ai, não sei, né, não sei, enfim, é aquele porque, né, pensamento: a "No gente meu ano vai ser diferente", né. Porque esse ano vai ser é, diferente, vai É, ser só prato inédito, assim. Alguns são inéditos, é. mas alguns são clássicos porque o povo gosta, né. eu odiei que na época que eu fui, que eu me preparei pra fazer um croquembouche, me preparei pra fazer um saint-honoré, todas as receitas clássicas do MasterChef, eu fui cair num pavê. E eu fui cair num kebab não, aquela, parada árabe que eu esqueci o nome agora, esfirra, que foi que eu fui eliminado. Então assim, Ai, é mesmo? eu só fui caindo assim, em coisa que eu falei que eu não queria cozinhar, que era comida clássica de mãe, de vó, que todo mundo sabia. Eu não estudei pra isso, eu estudei pra cozinhar coisa diferente e foi o que eu não consegui servir. A ironia do destino, tá vendo, Juan? A Pois ironia é. do destino. Nem tenho figurinha pra esse evento. É. Depois a gente teve a última chance, né, os 4 participantes que não ganharam os duelos se enfrentaram em rodadas e no fim cada uma delas era eliminado e somente um seguiria na competição, que é como a gente falou que é quase fosse um duelo, né, era sempre duelo, gente, é duelo rodada 1, rodada, né, que a gente falou do crepe, falou de tudo, o povo dizia: "Eu sei fazer isso", e curiosamente esse episódio foi um episódio onde o povo dizia: "Eu sei fazer isso", e sabia fazer e passava, né, então Uhum. deu pra entender. Teve também a classificação do Reinaldo, que é, assim, sem dúvidas, como falam o Dr. Ray, né, já tô chamando de Dr. Ray, que sem dúvidas é um personagem, assim, gente, eu não tô desmerecendo como personagem, que todo mundo, gente, que entra no reality show acaba virando um personagem porque vira um reality show, né, você não vira só um cozinheiro ali no MasterChef. Se fosse um programa fechado que não fosse exibido, tudo bem, mas vira um personagem. É um personagem instigante, né, Juan? Uma pessoa como o Reinaldo, assim, que ninguém tava dando nada por ele e ele voltou. Ninguém sabia que isso ia acontecer, né, gente? Eu achei icônico ele ter cozinhado, ele ter conseguido passar daquele jeito de um prato que ele falou que não saberia se ia fazer certo, mas ele falou que ia fazer e pronto, foi lá e serviu.
Gosto bastante dele, tenho os meus favoritos já. Ele talvez esteja ali entre eles, não sei, ainda tô decidindo. Mas eu achei ele icônico. Ah, e ele é total. A foto dele do casting é total Provoke Society. Eu já fiz até um meme, já postei no Twitter, que é muito bom. Porque ele falava aquilo, ele era aquela pessoa que dizia, não sei fazer isso, até os participantes falaram, né? Ele não sabe fazer isso, ele disse que não sabe fazer. Gente, existe uma diferença entre você falar que não sabe fazer e você de fato não saber fazer, É. né? Existem estratégias. É. Pro público talvez não seja bom, porque se você fala muito pro público que você não sabe fazer uma coisa, o público compra essa ideia de que você não sabe fazer nada. Você tem Mas que pra um falar isso pro jogo. público também. Porque se ele tiver um confessionário que ele tiver falado, gente, eu vou dizer pra todo mundo que eu não sei fazer nada, pronto, aí já tá o enredo pronto. E eu ia rir muito se ele falasse no confessionário que tá fingindo não saber, o povo jurando que ele é ruim porque ele não sabe fazer, porque ele sabe fazer, porque ele ganhou uma vaga, né? Mas naquele meu lado, como eu falei, analisando o reality showman, tá que a gente sabe que tem algumas temporadas que acaba entrando mais mulheres do que homens, né? Assim, o número mais homens do que mulheres, o número não é geralmente 50-50, mas a partir do momento que eu vi que tava 9-8, eu fiquei pensando, talvez um homem passe já aí, né? Eu já tenha, a Mariana já tenha ficado com. E quero deixar aqui que eu fiquei um pouco chateado, não triste, porque, gente, eu não fico triste com a eliminação de segundo episódio, né? Às vezes eu não fico nem com a eliminação na porta da final. Mas fiquei chateado porque essa temporada o povo tá um pouco cru e tá um pouco muito afobado nos confessionários. E tem, como a gente já falou, teve gente falando até demais. Eu acho que ela tava se encontrando, sabe? Na forma de se comportar nos confessionários. Tava uma coisa tipo, olha, tem futuro pra essa menina aí, pelo menos narrando uma coisinha Nossa. aqui, uma coisinha ali. Porque, como eu falei, comparei ela com a Gina, de Brooklyn Nine-Nine, semana passada, né? Ela fez até uma enquete no Instagram dela e 44% das pessoas concordaram comigo, então obrigado aos 44%. Que ela, ela começou a citar ela fazia umas citações de música, de coisa assim, tipo inglês, português, uma coisa que pra mim é meu tipo de humor. Então ela tava me comprando já daí. Aí Eu tava até a Laura adorei ela. comentando. Tava aí a Laura comentando, a Laura falando, Richard tá torcendo pra ela passar. Eu falei, claro que ela não vai passar, né, Laura? A partir do momento que ele começou a querer que ela vá pra frente, ela não vai pra frente, vai pra trás. Ai, gente, peço desculpas aí aos participantes. Não queiram que a gente torça. Não, a única pessoa que eu torci que entrou, que foi até o final, foi a Daniela. Porque todas as minhas torcidas foram eliminadas, inclusive dessa temporada agora. Fui torcer pra Giovana saiu. Agora tava torcendo muito pra Mariana entrar, ela saiu também. Sabe, eu vi que algumas pessoas estavam tacando muito hate nela e na Maria Eduarda, né? Eu digo, aí o povo, gente, eu vi gente no Twitter falando, gente, a Mariana é a nova Sofia. Eu digo, gente, entenda que nem todo reality show já teve uma réplica de participante da temporada passada. E eu, sinceramente, não vi nada da Sofia na Mariana, gente. E olha que eu tava aqui criticando a Sofia semana sim, semana também. Né? Então, assim, o povo tá procurando muito, tipo, uma Daniela nova pra torcer, tudo, gente, calma. Porque, assim, se for citar uma Daniela, eu achei a Aline com Confessionários meio Daniela, bem séria. Ela soltou uma frase feita que eu vi, gente, é Daniela. Sabe assim, mas de um jeito de falar, mas eu não vejo ninguém como a Daniela, eu não vejo ninguém como a Leonela, não vejo ninguém como Zé Roberto, como Georgia, eu não vejo Larissa Juan, não vejo replicação. É bom porque vai criando pessoas novas e fãs novos também, né? Pessoas que não gostavam de MasterChef vão assistir por conta de alguém ou por conta de alguma fala. Então isso é muito bom. Então assim, eu não vejo ainda, mas o público deve abrir um pouco o coração. Como eu falei semana passada, gente, vamos dar um mês. Como eles começarem em equipe, vamos dar até o episódio 5 pra ver como eles estão cozinhando sozinho, porque semana que vem, por exemplo, é Caixa Misteriosa. Aí a gente já começa a ver uma coisa, Caixa Misteriosa pega fundo, né? Porque nunca sabe as twists que tem ali dentro, né? Os ingredientes que estão ali dentro, se é igual pra todo mundo, se é uma Aí comida muito sim. específica. Aí você vai dizer, fulano cozinhou mal. Aí a gente pode afirmar com certeza, porque tá todo mundo cozinhando a Caixa Misteriosa e todo mundo sozinho, né? Aí vamos dar público, abrir um coração um pouquinho, porque tá dizendo, essa temporada é muito ruim. Essa temporada já é um fracasso. Gente, a gente não dizia que a temporada do ano passado ia ser boa pelo primeiro e segundo episódio. A gente dizia que tinha potencial, né? Que foi quando a Sofia penalizou a Daniela numa prova, né? Aí no episódio 4 ou 5 já teve a Daniela dando troco, aí começou o enredo, né? Começou a pegar fogo, aí começou a ser o sucesso que foi, mas não foi assim gratuito, né? Não foi do nada, o primeiro episódio já causou, sabe? Tá muito cedo ainda. Tempo ao tempo, né? Você sofreu muito disso, Juan, de expectativas criadas do público pra você? Assim, o povo diz assim, Juan é isso, Juan é aquilo, que você foi criticado também por uma parte, mas também você teve gente que torceu por você. Você sentiu que algum público queria que você fosse tal tipo de participante no programa? Olha, eu acho que não. Eu acho que porque, como eu entrei lá já sabendo o que eu iria fazer, que eu iria jogar e que eu iria falar o que fosse pra conseguir ganhar, eu acho que a expectativa ruim, acho que já eu cumpri a expectativa que eles tinham em relação a talvez ser um vilão, ou talvez a pessoa que gosta muito de jogar. Então eu acho que eu não decepcionei eles. Tem gente que gosta bastante, tem gente que não gosta também.
Mas quem gosta tá comigo até hoje, tá lá me seguindo, tá lá comentando minhas coisas, assistindo, reassistindo a temporada porque gostou bastante, porque pra mim aquilo é um jogo e a gente tem que jogar. Tem gente que gosta e tem gente que não. É o famoso, quem gostou, bate palma, quem não gostou, paciência, né? Paciência, Muita exatamente. paciência. Eu ainda achei que foi mais tranquilo. Porque quando a gente vê, por exemplo, quando entra um participante LGBT, o povo já quer que seja o palhacinho, né? Você já vai entregar humor e piadas aqui. Isso, Né? Vai ser o alívio cômico. Eu digo, gente, nem todo mundo tem time pra humor. Nem todo mundo tem isso. exatamente. E não dá pra ser engraçado, gente. Pode ser o cozinheiro, um cozinheiro bom, quem sabe? E eu acho que tem muitas pessoas, muitas, não sei, muitas, pra proporção de 18 pessoas, não sei, mas tem que ter um número considerável esse ano de pessoas abertamente, né? Que já falaram nas redes sociais, que já falaram no programa, em si. Então, o povo bota nas É. caixinhas, né? Que tem que ser engraçadinho, tem que ser tal. Aí nós vamos com Isso é muito calma. importante que você falou, porque muitas das vezes, quando entra alguém, seja um gay, seja uma pessoa que seja mais afeminada, as pessoas já esperam que ela seja engraçada. E aí, quando elas se deparam com alguém que não é engraçada, a pessoa tá ali pra jogar, a pessoa tá ali pra ser vilão, opa, não, você tá fugindo do roteiro, tem que voltar de novo. Então eu gosto quando aparecem personagens assim que são imprevisíveis. A melhor coisa é aparecer pessoas naturalmente engraçadas ou naturalmente sarcásticas, naturalmente briguentas, sabe? Quando é natural, é muito bom, a temporada flui. Quando é forçado, não vai pra frente. Então, público, por É. favor, não force os participantes a serem quem não são, até porque o programa já tá bem gravado. Quem quis ser uma coisa já tá sendo, e não tem pra onde correr mais, já vai estar filmado, tá editado e tá tudo. Isa, e dessa classificação do Reinaldo que a gente falou agora há pouco, o que você achou aí dele passando? Porque eu vi que você adorou o apelido Dr. Ray, que falaram pra ele. Amei Dr. Ray. Estou com o Dr. Ray até o fim dessa edição. Gente, precisamos de um alívio. Precisamos gostar de alguém. Precisamos gostar de uma pessoa. E não dá pra gente simplesmente odiar todos os participantes. Eu escolhi gostar de Dr. Ray e é isso. Como ele diz, é muito Não, glow. é É muito muito glow. glow, gente. É muito glow. Estou precisando de um glowzinho. Eu achei que ele fazia outros tipos de procedimentos, porém, quando ele mencionou as partes íntimas, eu fiquei preocupada. Eu adoro ser pego de surpresa com essas revelações dos participantes, assim, porque eu não tava também, eu fui pego totalmente, eu fui jacan, eu fui a Helena, a ficha da Helena caindo aos poucos, tava vendo a cara dela, ela se tocando do que ele tava falando, né? Deu pra ver no olhar Gente, dela. no meio do processo de desossa, foi icônico esse momento. Foi o melhor momento possível. Foi Não, muito e legal. olha, falando, não desmerecendo ele ter passado e tudo, mas como eu falei, ele é um tipo de personagem que ele vai engajar. Se para o Vai. bem ou para o mal, a gente não sabe, mas ele vai engajar, e isso o reality show adora. Então, eu acho que o programa não perderia um personagem como ele agora, de cara. Como foi lá no começo. Mas vamos ver, porque vai que ele surpreende, gente. Ele pode ganhar a temporada, ninguém sabe. Nunca se sabe, É, porque tem muito participante que pega a gente de surpresa, que a gente não dá nada, depois cresce e tá aí ganhando. Tem muito participante que começa como um cometa, aí se apaga no meio da temporada, some eliminado, e a gente fica pensando, né? Mas tem muitos que são. Eu gosto muito dessa jornada, do participante que chega lá quietinho, a jornada do herói. Chega lá quietinho, você não é um dos favoritos logo de cara, aí vai crescendo, 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 quando você vê, tá na final e ganhando o programa. Então, eu acho que Larissa vai acontecer isso. Larissa parece ser aquela personagem não, aquela participante que ela começa ali bem devagarzinho, mostrando a cozinha, se adaptando com o programa, até ela pegar, porque ela parece ser muito talentosa. E se ela unir isso à desenvoltura no programa, ela vai voar. e falando isso dos participantes, teve já as fotos oficiais que viraram, eu tava falando em off, mas eu ia trazer pro on também, que eu botei no roteiro, que eu achei curioso. Tem umas coisas que eu não vou guardar pra mim, né? Assim, guardei Ai, pra mim no meu coração, mas quando desliga o microfone, gente, eu vou falar. Mas assim, o que eu achei engraçado, achei engraçado, mas no sentido que, tipo, poxa, precisava botar a gamer com um controle de videogame na foto, porque assim, gente, descaracteriza, porque a gente sabe que na temporada amadora ninguém é formado em gastronomia, porque isso não pode, né? Você é profissional se você for. Mas não tem, eu falei até que o exemplo do Juan, o Juan é nutricionista, ele não foi pra foto oficial dele segurando algum instrumento de trabalho, né? As médicas não estão com estetoscópio, a gente não tem o Dr. Ray com a seringa na mão, sabe? Mas por que a gamer tem que estar com o controle na mão? Ela vai amaciar a carne batendo ele? Né? Ela, assim, eu acho que descaracteriza um pouco ela, descredibiliza um pouco ela, não, sabe, não dá pra trazer um tom de seriedade pra ela, tipo, ela vai ser, gente, ela vai ser uma gamer que isso. cozinha, olha. Exatamente. Eu acho que tira um pouco o sentido, porque assim, é gastronomia, gente. Ela é gamer, sim, mas ela tá ali como cozinheira, né? Não tem, e os outros Ela têm vai entregar muito mais do que só o que ela fazia aqui fora, entendeu? Ela pode mudar completamente de carreira. Foi como eu falei semana passada, se quiser me adicionar, tô precisando de Pokémons em Pocópia.
né? Se ela estiver jogando, tô precisando, né? Não terminei o Legends até hoje, né? Tô jogando Ai, ainda, mas maravilhoso. eu não. Aquele momento off, isso aqui vai pra edição. Porque o Juan também joga Pokémon, mas o ZA eu não terminei ainda porque eu não gosto da forma que se pega o lendário. Eu não gosto de ficar esquivando porque eu não tenho coordenação motora, nem eu Ah, mesmo, nem meus bonecos. Mas eu tô faltando só ele, gente. Eu pra completar minha Dex, mas tá isso aí, tô cheio de Shine, tá uma não, eu maravilha, ainda tô preciso jogando. ainda continuar jogando, mas eu tava amando Legends. Aí, tá vendo? Você joga o Scarlet, né? Eu também tô Eu, jogando jo Scarlet agora. eu jogo Scarlet, eu já joguei Scarlet, já zerei. Agora eu tô jogando Legends, mas ainda tenho que voltar a jogar ainda porque minha vida ficou uma loucura e eu parei de jogar. Mas o último que eu joguei agora foi o Legends. Tá vendo, gente? E aí, se o Juan tentasse uma chefe revanche, tá com o Switch na mão, na foto dele? Não vai, É, né, eu Juan? acho que não combina, é engraçado. A pessoa, eu acho que no MasterChef, no MasterChef é assim, todo mundo ali é cozinheiro, né? Pegou o avental, é cozinheiro. Você vai ganhar o programa porque você cozinha. O que você faz fora do MasterChef serve para você a sua construção de você trazer uma citação, trazer, sabe, casar com sua história no programa, sabe, relacionar, criar uma afinidade com o público, com pessoas que têm a mesma profissão que você, a mesma ocupação. Mas com botar um controle na mão da menina e ela tirar uma foto, né? Tipo, a outra, como a Isa citou o exemplo ano passado, outra com os brincos de futebol e cartão vermelho na mão. É assim, eu acho que descaracteriza e não precisa. Acho que prejudica mais ela do que ajuda, ainda mais com um público tão exigente como tá. Tá exigente demais, estão exigindo nível profissionais ainda. Calma. Calma, calma, calma. Mas, ó, vamos falar agora dos confessionários, porque a gente vai descobrir qual foram os participantes que mais narraram esse episódio, né? Que a contagem é feita pelo perfil Chapolin Gremista lá no Twitter, né? Que como a Larissa e o Juan falaram no episódio que eles vieram junto aqui, que acham que talvez ele seja da produção, porque ele conta tudo em tempo real, acerta tudo É no caderninho, né? é Vai muito saber quem é. foco. E como ainda a gente tinha muitas pessoas, eu vou trazer só o top 5 de comentaristas. Em primeiro lugar, gente, foi a Mariana, com 26 confessionários e foi eliminada, né? O Pablo, que também foi eliminado, teve 19. Tem a Larissa com 18, a Maria Eduarda com 16 e o Marcelo com 14. Os lanterninhas, que foram aqueles que menos comentaram, foram Júlia e Matheus, só com 3 confessionários. Aí sabe um fato curioso? Porque a Larissa, semana passada, teve um comentário só no episódio. E nessa ela teve 18. Olha o salto, 17 confessionários, Nossa. assim, é muita coisa, né? Assim, 19 no geral. A gente já começa a ficar atento, porque não necessariamente muita gente que narra ganha, mas tende a chegar um pouco longe ou metade da competição, né? Porque se torna uma pessoa que dita muita coisa, tá desenvolta em câmera, dita o que vai acontecer, né? Mas Matheus, 2 semanas seguidas entre os que menos comentou, já dentro um alerta na gente, dizer, será que ele vai longe? Será que não vai? Mas vocês ficavam pensando nisso, Juan, quando estavam assistindo, dizendo, será que eu tô comentando muito essa semana? Principalmente que tem perfis que contam quantas vezes vocês falaram? Olha, a gente não se ligou nisso, até porque quando começou a passar programa, a gente já estava bem lá na frente. Mas depois que a gente foi ver, a gente via que era mais pela desenvoltura de falar, porque pessoas igual o Lucas, por exemplo, na época, acabou que o Lucas ficou um pouco mais preso no início, e aí ele não falava muito, não saía muito os deps dele, mas depois ele foi aparecendo, então assim, é uma incógnita. Pode ser que a pessoa não fale muito agora, mas lá pra frente ela já tá muito mais solta. Então acho que tem mais a ver sobre a pessoa estar solta do que se ela vai narrar ali alguma coisa agora de início. Eu acho que tá muito, muito cedo ainda. É porque depende também de como você responde as coisas, né? Porque, por exemplo, você pergunta assim, o que você gostou do prato que fulano entregou? Aí você só fala, não vai entrar. Só o seu não. É. Se você falar, eu não gostei, porque eu quero que ela seja eliminada, porque eu não gosto dela, porque ela faz isso, faz aquilo, olha, pra mim, ela é uma pessoa muito chata. Aí, isso vai entrar com certeza, né? Esse comentário vai entrar. Até se você elogiar, não, eu quero que ela fique, porque, olha, eu quero que ela fique, os preparos foram difíceis, mas ela é uma competidora muito forte, porque eles precisam de algumas frases chaves pra entrar na edição, né? Tipo, participantes que tem muita gente querendo que saia, querendo que fique, tudo entra na edição. Então, se a pessoa responde só com uma palavra, não vai pra frente. E tinha muita gente que não queria falar também na minha edição, achava, não vou falar isso, não quero falar sobre isso. E assim, tá, mas é uma TV, eu preciso que você fale, que senão você não vai aparecer. E realmente não aparecia. Gente, não se esqueça. O povo tá cozinhando, ganha quem cozinha melhor? Ganha quem cozinha melhor, mas é um reality show. Tem que falar pra você ser visto, ser lembrado. Porque se quiser seguir depois numa vida assim, até como influência da gastronomia, tem que ter um público, né? Alcançar um nicho Tem. pra seguir em frente. Mas então, esse confessionário, semana que vem, a gente potencialmente eu cite os 18, para como cada um falou. E não tem destaque da semana ainda, gente, porque agora que vai começar a semana que vem que a gente vai trazer os destaques, porque a gente vai ver cada um cozinhando sozinho e cada um com seu avental. Não tem chance de trazer como destaque da semana alguém que foi eliminado, né? Mas tá aí. Chegamos ao fim de mais um episódio.
Muito obrigado a quem nos ouviu. Juan, muito obrigado por mais uma participação. É sempre bom receber você aqui. Você vai vir sempre mesmo. Você é de casa, tem carteirinha já de membro premium do podcast. Exatamente, só me chamar que eu já vou vir pra comentar, porque pelo visto vai ter bastante coisa legal nessa edição. Né, gente? O Juan já comentou. Juan, eu convidei ele antes do programa estrear, né? Porque sabe assim, o Juan tem que vir. Ainda mais quando ele vir na equipe, ele tem que vir num dos primeiros episódios que ele foi de temporada que foi dividido em grupo, né? Que foi uma coisa que marcou a temporada. Mas a gente vai ver o desenrolar. Vão seguir gente, o Juan nas redes sociais, estão aqui na descrição. Eu, Juan, Isa, Gabi, que a gente comenta o programa também ao vivo lá. E mais uma vez eu digo, gente, não vão tacar rei tantos participantes, não. Puxões de orelha são válidos, né? Errou. Poxa, que vacilo. Mas ameaçar de morte, acho que é passar muito da linha, Mas porque também, não sei né? se vocês sabem, crime virtual também é crime, né? Então, assim, também tem advogado envolvido, né, nas coisas. Mas é isso. Muito obrigado a quem nos ouviu. Semana que vem tá de volta com mais MasterChef, torcendo pro nível tá lá em cima e calar a boca do público, ou se eles vacilarem, a gente vai estar aqui criticando também. Até lá e tchau. Tchau, tchau. Tchau.